Oi, gente, nós estamos falando sobre finanças pessoais, então nós vamos falar, falamos de entrada e de saída. Hoje nós vamos falar sobre despesas. Então, pegue 5 minutos ou até mais de 5 minutos, pegue aí no seu caderno e liste todos os tipos de despesas que você tem no seu dia a dia, as suas contas que você tem que pagar. Pense aí, eu tenho que pagar a conta de celular, eu tenho condomínio para pagar, eu tenho minhas despesas de combustíveis. Pense, gaste esse tempo com conta de água, luz, IPTU, aluguel, roupa, lazer, passeio, viagem, manutenção de carro, seguro, mercado, combustível e por aí vai. Gaste esse tempinho e liste todas as que você tem e aquelas que são possíveis, que você já ouviu falar. Eu tenho que pagar meu IPTU, eu tenho que pagar meu imposto, meu DAS, eu tenho que pagar o INSS. Ou seja, liste aí todas as despesas e custos que você conhece e que você já ouviu falar que faz sentido para sua vida. E nós vamos trabalhar com essa informação. Então, agora que você já tem essa lista é extensa e é extensa mesmo, nós vamos aprender a classificá-las, todas essas despesas em 3 categorias importantes. Porque nós devemos classificar em categorias? Porque de acordo com as categorias, eu posso tomar ações de acordo com as minhas necessidades. Então, nós vamos ver a primeira categoria. A primeira categoria nós chamamos de fixas, despesas fixas. Por que elas são fixas? Obviamente, porque os nomes já tá falando que elas já são constantes. Todo mês eu tenho esse tipo de despesa. Todo mês eu tenho que pagar essa conta. E mais, não só todo mês, mas os valores a cada uma dessas despesas e desses custos, eles são o mesmo, eles não variam, são sempre os mesmos valores. Sempre o mesmo valor de aluguel, é sempre o mesmo valor do que eu pago meu IPTU, é sempre mais ou menos o mesmo valor que eu pago na minha conta de celular. Ou seja, são despesas fixas. É a escola, a faculdade, o aluguel de algum lugar, são despesas fixas. Elas sempre estão lá mês após mês e os valores não são iguais, eles são muito próximos aos de sempre, que são classificadas como despesas fixas. Esta é a primeira categoria. A segunda categoria nós chamamos de móvel. Por que móvel? Porque apesar dela estar todo mês, ela pode variar de valor. Num mês ela pode ser alta e no outro mês ela pode abaixar. Talvez tem mês que ela até pode ser nula. Então sempre existe uma constância. Só que o valor ele vai oscilando, ele pode oscilar. Um exemplo de uma despesa móvel é um supermercado. O supermercado é uma coisa que todo mês você tem que fazer, mas tem mês que tem gente que faz semanal, toda semana, né? Igual eu faço. Mas essa despesa tem que ser no mês, é a média. Então, às vezes ela pode ser alta, pode ser baixa, porém, você sempre tem uma despesa de supermercado. Isso é uma despesa móvel. Então, nós temos classificações, as fixas e as móveis. E agora nós vamos para a terceira classificação, que é a despesa variável. Como o próprio nome diz, ela é variável.
E aqui nós temos essa terceira categoria nessa classificação, precisa de uma atenção especial, porque ela pode se confundir com a despesa móvel. Qual é a grande diferença da despesa móvel da variável? A variável, ela pode ter meses que você não tem essa despesa. Agora, tem meses que ela aparece. As meses que ela vai ser zero, tem meses que ela vai ser valores pequenos e tem meses que ela vai ter valores altos. Então, essas despesas são despesas que nós consideramos variáveis. Um exemplo é uma viagem. Você não viaja todo mês. Você não tira férias, ou talvez às vezes você faz isso porque faz parte do seu negócio, mas aí sim entraria em outra classificação. Mas falando de gestão pessoais e não empresarial, despesas de viagens sim se encaixam nessa categoria como variáveis. Porque um mês você pode ter essa despesa e no outro mês não vai ter. Ou na maioria dos meses do ano ela não está presente. Outros exemplos, por exemplo, a conta de luz ela é fixa, a conta de celular ela é fixa, a conta de água ela é fixa, a conta de condomínio é fixa, o aluguel é fixo, o IPTU é fixo, aluguel ele é fixo, a roupa ela é variável, o lazer ele é móvel, os passeios eles são móveis, as viagens são variáveis, a manutenção de carro é variável, o seguro do carro ele é variável, o supermercado ele é móvel e o combustível também é móvel. Então, por exemplo, a manutenção do carro, e você passar num buraco com o carro e quebrou a roda, então você vai comprar outra roda, ou você vai ter que fazer manutenção do carro. Essa é uma despesa que aconteceu naquele mês e foi pontual, e você outro mês você não vai ter essa despesa dessa manutenção do carro. Isso é uma despesa variável. Então, quando nós temos aqui essas três classificações, as fixas, as móveis e as variáveis, então nós temos já um conceito. O que eu quero que você faça agora? Você pegue essa lista que você fez na sua casa, você listou todos os tipos de despesa, de custos, contas que você tem. Não foi feito isso? Então quero que você coloque do lado desses nomes, dessas despesas, você tente classificar essas três categorias que nós falamos agora, que é entre fixas, móveis e variáveis. E espero que você tenha entendido. Coloque do lado esses nomes dessas despesas, o que você considera como fixo, móvel e variável. E então, partindo do princípio que você já fez esse exercício, separando despesas fixas, móveis e variáveis, você vai anotar no caderno. Agora eu quero que você faça uma coisa diferente. Este, na verdade, é todo o exercício que você está fazendo na sua casa, que vai, na verdade, te preparar para uma prática da sua vida. Então, agrupe agora tudo que você classificou como fixa numa folha de caderno, ou se você está usando notebook ou planilha de Excel, ou numa outra pasta você vai escrever assim, você vai agrupar tudo que você classificou como fixo. Então, você vai ter o grupo das despesas fixos, nós vamos ter o grupo das despesas móveis e vamos ter o grupo das despesas variáveis. Então, são essas três grandes grupos. E, obviamente, nós vamos
continuar e somar mais para frente todas essas despesas destes grupos nos respectivos grupos. Nós vamos ter um subtotal das fixas, um subtotal das despesas móveis e um subtotal das despesas variáveis. Amanhã nós falaremos mais sobre isso. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!